Mais uma vez me encontro aqui com a sua poderosa palavra. Hoje não é diferente, Deus tem bênção para você. Portanto, não saia daí porque Deus falará contigo. Amém? Volto já. Vamos lá para a palavra de Deus, hoje com o título: Como temer se Deus é contigo? O texto bíblico pelo qual estaremos lendo se encontra no Salmos de número 27, versos do 1 até ao 3, que diz assim a palavra de Deus: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Amém? E aqui está diante de nós um receituário de Deus, através da vida de Davi, este homem segundo o coração de Deus, mesmo tendo caído em pecado, ele se arrepende profundamente e Deus não retira dele esse título, se possa assim dizer, um homem segundo o coração de Deus. Porque o salmista Davi, ele passou a confiar em Deus de uma forma tamanha que ele mantinha um relacionamento diário e profundo. Tanto é que no momento que ele peca com Batseba contra Deus, ele se arrepende profundamente. Então, ele não fica por muito tempo afastado do Senhor. Ele mantém aliança com o Senhor. O Senhor acha graça em seu coração, porque falhos seremos, não estamos num corpo glorioso. Esse corpo glorioso nós receberemos quando o Senhor vier para buscar a sua igreja. E aqui é alguém que tem tamanho relacionamento com Deus, que ele fala: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Temos a certeza dessa salvação, porque aquele que precisa ter a certeza dessa salvação sabe que o grande e eterno Salvador Jesus Cristo, ele alumia a todos que andavam em trevas e agora, na sua maravilhosa luz, andando em seu caminho, automaticamente será refletido nele a luz que há em Cristo. Então, esta confirmação nas nossas vidas através do Espírito Santo precisa acontecer. E o salmista entende muito bem de relacionamento com Deus. E aqui a palavra de Deus expressa essa possibilidade a cada um de nós, porque se a palavra de Deus está registrada aqui, através da vida de um homem que mesmo tendo pecado, ele mantém esse compromisso com Deus, significa que todos nós podemos manter o mesmo relacionamento. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus é aquele que ele não mudou e nunca mudará. Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, no versículo 8, está escrito que possamos darmos crédito à palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes e ela penetra até no espírito, na alma, juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Esta é a palavra de Deus. Voltando para o texto, o salmista, ele anela pela presença de Deus, por essa confiabilidade que ele adquiriu na experiência diária com Deus. Vivendo com o único Deus, precisamos darmos a Ele a honra,
a glória e o louvor e temermos a Ele de fato, sabendo que Ele pode fazer por nós aquilo que não temos condições de fazer e que ninguém pode, só Ele. E o salmista entende bem disso. Diz que o Senhor é a força da minha vida. Esta vida que pertence àquele mesmo que a mantém viva, e Ele mesmo é aquele que a sustenta com a força da sua presença, do seu Espírito Santo, da sua palavra. Será que temos mirado no adversário certo ou temos mirado em adversários errados e magoado pessoas? É muito sério. Deus, Ele deixou muito bem claro que a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue, e muitas das vezes nos esquecemos disso, mas Deus é aquele que está sempre nos lembrando através do seu Espírito Santo e da sua palavra. E aqui o salmista, ele diz que quando os malvados que investiam pesado contra ele, a tal ponto que ele diz que queriam comer as minhas carnes, não estavam satisfeitos com a luta contrária a ele, por causa da presença de Deus nele, ainda queriam acabar, destruir, despedaçá-lo vivo, que significando a maneira como ele diz, comerem as minhas carnes, como se fosse um animal feroz que quer devorar a presa, que acha que a presa é fácil para ele devorar, mas quem tem Deus tem aquele que fortalece a tal ponto que animal feroz nenhum conseguirá atacar e principalmente comer as carnes. Amém? Porque esse mesmo Davi, quando ele é chamado por Deus, ainda quando cuidava das ovelhas malhadas de seu pai, Davi, ele era o menor da casa, aquele que foi chamado por Deus e comissionado para ser um rei em Israel. Esse é o Deus que chama o menor da casa, que chama aqueles que ninguém dá nada, para colocar um título onde o seu nome será glorificado. E assim aconteceu com Davi. Então, diante de tantos irmãos ali com aparência, com boa estatura e aparentemente estrutura física, mas quando Deus envia Samuel para ungir a Davi, Samuel tem dificuldade, porque nem mesmo o pai se lembra que ainda tinha um filho que estava lá no curral de ovelhas, cuidando das ovelhas malhadas. E ali só acontece um banquete. O banquete só é servido quando vem aquele que Deus chama para ungir. E aí Deus, ele unge Davi a um rei. Mas Davi, ele continua lutando, ele continua perseverando, ele continua experimentando de Deus uma vida com ele, e ele vai ganhando experiências. E aqui ele pôde estar relatando para nós, porque este mesmo homem, um dia, ele diz que para defender as ovelhas de seu pai, ele luta com um urso e um leão. Que homem, humanamente falando aqui na terra, possa estar, ser humano, lutando com um animal desses e sair vencedor? Mas aquele que tem Deus em seu ser, aquele que está vivendo uma vida com Deus, praticando diariamente, ele recebe essa força. Ele recebe a força de um gigante para enfrentar animais os mais ferozes que existem. E ele sai vencedor, porque quem é exaltado é o nome do Senhor.
Então aqui, nesse momento onde ele, por causa dessa vida com Deus, ele tinha adquirido muitos inimigos, muitos adversários que tentavam dominá-lo, fazê-lo parar, fazê-lo desistir. Mas ele diz que mesmo assim, ele diz que se um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Que fé, que profundidade com Deus, que vida com Deus de uma forma intensa, relacionamento profundo, faz com que esse homem possa ver aquilo que tente vir contra a sua vida, ainda que seja um grande exército. Ele não temeria, porque a sua confiança continua sendo posta no Senhor, que fez os céus e a terra e todas as coisas que neles contém. Que lindo, não? Deus quer dar para nós essa mesma fé, esse mesmo temor, esse mesmo entendimento que tudo é possível estando com Ele, porque quem está com Ele, tudo é possível ao que crê. E aqui o salmista, ele diz que do que ele temeria se levantassem contra ele uma guerra de um exército formado diante dele. E ele diz que mesmo assim ele confiaria em Deus. Onde está posta a tua confiança? A tua confiança está posta nas finanças? A tua confiança está posta no seu físico? A sua confiança está posta na sua força? Que força temos diante das adversidades da vida, diante dos adversários que se avolumam contra nós? Deus não prometeu facilidade, mas Ele prometeu enviando Jesus Cristo. E Jesus Cristo, antes de ascender aos céus, Ele nos envia o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito Consolador, o Espírito que estaria conosco até a consumação dos séculos. Vale ou não vale a pena temer e confiar em Deus? E aqui o salmista, ele diz no verso 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Temos feito isso? Temos seguido esse receituário de regra, de fé e prática? Se não temos seguido, que a partir de hoje possamos a tomar para as nossas vidas como uma bússola, para nos guiar de forma eficaz, de forma plena, a estarmos seguindo ao único Deus que pode nos fortalecer, que pode nos salvar, que pode fazer com que as nossas almas não se percam e que um dia, quando fecharmos os nossos olhos, estejamos com Ele para sempre na eternidade. Amém? Ou quando, na sua vinda, que já está muito próxima, Jesus Cristo vier nos ares e buscar a sua igreja, e aqui está relacionada a casa do Senhor. Precisamos aprender no templo que Deus deixou aqui para nós, que é a sua casa. É casa de oração, casa de Davi, casa que Deus nos ensinou, onde devemos praticar a nossa fé, onde nós precisamos aprender no seu templo todos os dias, através do Mestre Jesus Cristo, que nos ensina através da sua palavra, onde Ele mesmo, o Verbo vivo e encarnado, que desceu dos céus para nos dar vida e vida eterna. Eu posso ouvir um amém? E aqui o salmista, ele sabe onde se refugiar nos dias difíceis. Ele sabe que para isso precisa estar na casa do Senhor todos os dias de sua vida. Amém? Porque vivendo todos os dias na casa do Senhor significa que
não aprenderás outra coisa que o mundo possa oferecer, a não ser estar diante do seu altar, ouvindo a sua voz e aprendendo tudo que concerne ao reino de Deus e a sua palavra viva e eficaz. Nesse momento, enquanto estamos aqui falando a respeito da sua palavra, ela está manifestando a glória de Deus. Existe um manifestar espiritual onde a palavra de Deus vai tomando forma dentro do coração daquele que ouve, assim como daquele que fala, como daquela que vos fala. O salmista, ele vem aqui fechando dentro desse texto que foi lido e que no contexto está direcionado àquilo que Deus quer falar conosco hoje. Vem fechando, dizendo no verso 6. Então, no verso 6, o salmista diz: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Que lindo! Olha o que produz aquele que mantém esse relacionamento com Deus. Ele sabe que ele precisa estar na casa, precisa estar indo para a casa do Senhor, glorificando o nome do Senhor e bendizendo aquele que é o dono da casa, aquele que tem essa casa, que na verdade se chama igreja. E essa igreja, ela tem o nome do Senhor Jesus, ela é a igreja de Cristo e ela forma cidadãos dos céus. Então é preciso sim estar estudando, aprendendo a palavra de Deus dentro de uma escola dominical. É preciso estar aprendendo com o Mestre Jesus Cristo, que orienta homens e mulheres a se dedicarem à palavra de Deus e está formando os cidadãos dos céus através do Espírito Santo de Deus, e passam a ter a linguagem dos céus, passam a ali formar o corpo de Cristo, a igreja que Jesus voltará para buscar nos ares. Então aqui fala dessa rocha que, além de estar no dia da adversidade escondido no pavilhão, no oculto do tabernáculo, diz que o Senhor o esconderá e o porá sobre uma rocha. Estamos sobre a rocha eterna. Estamos pisando os nossos pés nessa rocha, porque é a palavra de Deus nos aliançando, nos alicerçando e nos mantendo fortalecidos e vivificados. Em nome de Jesus, que assim você possa estar refletindo sobre esta palavra, sobre a importância de estar verdadeiramente seguindo ao Deus único e verdadeiro e não a deuses estranhos, e estar entendendo com aquele que tem uma vida prática com Deus que é possível sim, e é preciso saber que Deus, Ele chama homens e mulheres a um compromisso com Ele, para que sejam chamados Igreja de Cristo, porque esta igreja que está aqui, onde todos os dias estão louvando e glorificando a Deus dentro de templos feitos por mãos de homens, um dia estarão glorificando a Deus num templo feito pelas mãos de Deus, mas que nós possamos saber que cada um de nós somos templos vivos de Deus, porque Deus não habita em templos feitos pelas mãos do homem, mas Deus habita em templos feitos pelas suas próprias mãos. Então Ele nos fez nas suas próprias mãos e Ele nos gerou através de Jesus Cristo para sermos filhos dele, filhos, e o local que ele escolheu é para estar dentro dos nossos corações. Amém? Então que possamos sermos verdadeiramente os templos vivos do Senhor, mas que saibamos que precisamos sim estarmos
indo para a igreja que o Senhor colocou aqui na terra, para estarmos aprendendo dele, como o salmista diz. E ele diz que uma coisa ele pediu a Deus. Ele pede a Deus, com tantas coisas que ele poderia pedir a Deus, com tanta intimidade, ele diz uma coisa pedir a Deus, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Que lindo! E ainda que possa aprender. E ele diz assim, olha, uma coisa pedi e a buscarei. Além dele pedir ao Senhor, não adianta só pedir. Senhor, eu quero morar na sua casa. Senhor, eu quero estar tendo uma vida contigo. Se não buscar. A busca traz o aprendizado. É a busca que traz uma vida disciplinada. É a busca que traz a prática. E a prática traz o conhecimento. E o conhecimento ele passa a ser colocado em prática. Então é uma vida que é gerada no Espírito Santo como templos vivos de Deus, a estarem proclamando a sua vontade, a sua palavra e fazendo com que precisamos ter a confirmação da salvação, da vida eterna, e que nós não precisamos temer a nada e a ninguém, a não ser a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como está em Provérbios. Fique com essa palavra, que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue cuidando desse templo vivo dele que é você. Então, se você ainda não se sente templo vivo do Senhor, porque ainda não levantou as mãos para ele e não disse sim, e não deixou que a sua vida seja guiada por ele, que você possa fazer isto hoje. Amém? Hoje, agora, nesse momento, porque nós sabemos que, assim como Deus nos trouxe esse tema, como temer se Deus é contigo? Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe rique e poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Olha, um forte abraço, a paz do Senhor Jesus. Então, que você possa estar curtindo, que você possa estar comentando e também que você possa estar compartilhando esta palavra, se foi útil para você, e com certeza foi, porque a palavra do Senhor, não volta vazia. Amém? Então, olha, que você também possa estar, se inscrevendo no canal. Amém? A paz. Até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. A paz.